Ok, pessoal. Então, já estamos gravando a nossa aula e vou colocar aqui, então, os objetivos dessa aula. Vai ser uma aula simples, tá certo? Porque eu vou mostrar um tutorial para vocês e alguns exemplos de programação em C, já com outra ferramenta. Então, a ideia é que vocês obtenham algumas informações nessa aula, mas deixem para praticar na parte assíncrona da aula, explorando essa ferramenta, tá bom? Então, nós vamos ver aqui a programação em C, né? Programação em C para o microcontrolador, para o microcontrolador PIC, não é isso? Inclusive, o microcontrolador que a gente vai ver hoje já é outro, já não é o 16F628A, né? Então, falar só um pouquinho rapidamente do PIC 18F45K22. É da série 18, já é um chip mais avançado, né? Em relação ao 16F628A. Okay? Vamos ver a ferramenta né? Micro C for PIC, tá certo? E vamos ver exemplos básicos de programas em C. Okay? Para programas em C. Tá certo? Então, dá para ver aí no texto, não é isso? No chat, esses tópicos, tá certo? Vamos começar dando uma olhada numa ferramenta, ok? E essa ferramenta vem a ser justamente o micro-C, né? E, antes de mais nada também, pressupõe-se assim, que vocês sabem um pouquinho de programação C, né? Mas, de toda forma, se alguém tiver fora de forma, certo? Nós temos aqui, ó, uma aula que vem a ser programação C para o PIC. Deixa eu abrir ele. Ok? Então, essa aula aqui, assim, fica como uma referência para vocês, né? Porque eu imagino que vocês sabem um pouquinho de C, então isso aí fica para vocês estudarem de forma assíncrona mais na frente. Mas aqui o que é que a gente tem? Fala da linguagem C, da estrutura de palavra reservada, não é isso? Estrutura de repetições, declaração de função. Então, essa transparência aqui, né? Ele fala um pouco do 628A, mas se aplica muito a outros PICs também, certo? Tem vários exemplos de programas aqui que eu vou colocando, né, lá no nosso Drive. Por exemplo, hoje a gente vai ver acionamento básico de um LCD e pisca-LEDs do porte, certo? Aí tem outros programas que a gente vai colocar nas próximas aulas para analisar, certo? Infelizmente, vocês não têm aí a placa de testes, né? Porque em tempos normais a gente estava vendo isso e vocês teriam a placa de teste, que é a EasyPeak V7 da Microeletrônica, que é uma placa de teste de treinamento maravilhosa, muito boa mesmo, certo? Mas aí eu vou fazer o código, vou compilar e vou baixar na placa para vocês verem ela funcionando, tá bom? E aí a gente vai estudando esses tópicos, certo?
Então, aqui, gente, tem muita coisa da linguagem C, assim, muita coisa assim, do que é básico, na verdade, não é um curso, não, né? Tipo de variáveis, palavras reservadas, operadores, né? Operadores lógicos no micro C, nesse ambiente de programação, tá certo? Ok? Operadores aritméticos, estrutura de tomada de decisão, if, else, né? Estrutura de repetição, né? Usando a while, enquanto a condição for verdadeira, declaração de função, retorno de função, aí o mapa de memória do 628A, certo? Embora que a gente vai usar o 455, o 4522 aqui, né? Mas já falando um pouco da micro C que a gente vai ver agora. Tem aí um código de pisca LEDs, a gente vai mostrar isso também, tá certo? E eu vou botar esses exemplos de código lá também, no nosso Drive, certo? Então, demais exemplos e a gente vai vendo aí, a medida que a coisa for andando. Então, essa aula está lá, ok, gente? No nosso Drive. É a nossa aula 4, aula 3, se não me engano. Aula 3, tá bom? Então, vamos fazer o seguinte. Tá dando para ver esse ambiente aí, gente? Da Micro C Pro? Tá, professor. Tranquilo, né? Pronto. Deixa eu pegar um pouco. Deixa eu pegar minha água. Deixa eu pegar meu copo d'água, tá quase sem água. Daqui a pouco eu já pego aí, eu dou uma paradinha para pegar um copo d'água. Bom, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos ver aqui um tutorial, né? E esse tutorial é do próprio desenvolvedor da ferramenta, né? O que é essa ferramenta? Ela é de um fabricante chamado Microelectrônica, né? É a primeira vez que eu vejo uma palavra com 3 letras K nela. Micro com K, elec com K, trônica com K. Microeletrônica. Já dá para perceber que é uma empresa da Alemanha, não é isso? Então, assim, eles desenvolvem essas placas de teste, né? Essas placas para treinamento de várias famílias de processadores, seja ARM, seja PIC, seja 8051, AVR também, e desenvolve as ferramentas de compilação e placas de extensão também. Então, são muito interessantes porque já tem uma série de recursos nas placas, tá certo? E aí tem a ferramenta também, que é uma ferramenta free download, você consegue usar os recursos e usar toda a sua potencialidade, desde que o código compilado não ultrapasse 2K, tá certo? Tudo bem? Entenderam? Ou seja, se seu código for maior do que 2K, e isso é recorrente quando você programa em C, né? Então, você tem que tirar uma licença, comprar ele e tirar uma licença. Ok? Agora, eu sei que tem um breaker desse negócio, viu? E aí vocês, se quiserem, vão procurar na internet. Eu não sei como é que. Quer dizer, eu sei, mas não vou dizer não, tá bom? Para não dizer que eu estou aqui dando aula com pirataria, tá certo? Mas quem quiser ir se arvorar por esse caminho, você acha aí um break dessa limitação de 2K da ferramenta na internet. Tem por aí, tá certo? Eu sei como é, mas não vou dizer não. Tá bom, gente? Estão me escutando, gente? Sim, professor. Muito bem. Então vamos fazer o seguinte, gente. Eu vou pegar aqui um tutorial, tá certo? Eu vou pegar esse tutorial para mostrar para você. E esse tutorial está lá como aula 4 no nosso Drive, tá certo? Então só um minutinho aqui que eu vou botar esse tutorial. Esse tutorial está em C.
Eu botei aula 4, mas assim, ela é uma aula, assim, na verdade é um tutorial do próprio fabricante, tá bom? Então aí tá em Micro C Pro for PIC, ok? Pessoal, me dê só um minutinho que eu preciso pegar água, tá? É rapidinho. Deixa eu pegar água rapidinho, tá bom? Pronto, pessoal. Estamos escutando? Voltei já. Sim, professor. Então vamos lá. Eu vou mostrar aqui o nosso tutorial, tá certo? Tá dando para ver o tutorial, né? Acho que pelo menos. Tá dando para ver, gente? Né, professor? Beleza. Então vamos lá. Vamos falar do tutorial e ele é muito simples. É como criar um pequeno projeto, tá certo? Qual é o passo a passo de você criar o projeto, né? Então, eu vou mostrar esse passo a passo, depois vou mostrar 2 códigos, a gente compilando esses 2 códigos e aplicando na nossa plaquinha aqui, tá certo? Então, nós vamos, né? Isso aqui é uma propaganda do fabricante, né? Aos nossos valorosos fregueses, né? Nossos valorosos compradores, tal, dar um agradecimento, tal, né? Aí, tabela de conteúdo. Bom, está tudo em inglês, viu, gente? Mas é um inglês muito fácil de ler, certo? Então, o que é que se mostra aqui, né? Temos aí, eu sei que a letra está muito pequena, viu, gente? A telinha está muito pequena, mas assim, a ideia é você pegar esse tutorial e ler e instalar o software, tá certo? Tem o link para você baixar e é você mexer um pouquinho nisso daí. A ferramenta é muito massa, é muito legal, sabe? Que inclusive tem assim um monte de exemplo e tem biblioteca assim para vários componentes, biblioteca para teclado, para ler botão, para LED, para LCD, para display gráfico, para sensor de temperatura, para display de 7 segmentos, tá certo? Para comunicação USB, tem um monte de coisa, certo? Muito bem. Então, o que ele está dizendo aqui? Né? Eu vou traduzir do inglês direto para vocês aí. Né? Ele está dizendo que essa ferramenta organiza as suas aplicações, né, em projetos que são consistentes, eles consistem, né, de um arquivo gerenciador, né, de extensão .mcppi, ok? E esse também, então, é o arquivo que vai ser gerado quando você cria um projeto e, evidentemente, vai ter vários arquivos fontes também. Então, você pode ter várias fontes em código C e pode testar todas essas fontes e, mais ainda, você pode ligar todas essas fontes, tá certo? Então, essas fontes podem ser compiladas, né, somente se eles fizerem parte do seu projeto. Então, por exemplo, se você abrir essa ferramenta e botar novo e começar a editar um código em C e mandar compilar, ele não vai compilar. Ela só vai compilar se você criar o passo a passo, fizer o passo a passo de criar esse projeto, né?
Então, o projeto ele vai conter o seguinte, o arquivo de projeto vai conter o seguinte, o nome do projeto e descrição das opções que você vai utilizar no seu projeto, qual é o dispositivo-alvo que você vai utilizar, você escolhe qual é o chip que você vai utilizar, qual vai ser o clock que você vai usar no seu projeto, né? Você vai ter uma relação de arquivos fontes, você vai ter arquivos binários e outros arquivos também. Por exemplo, quando você compila, você já obtém o arquivo de extensão x.x. É esse arquivo que é utilizado, vocês sabem disso já, né? Que é utilizado para programar o microcontrolador, certo? Então, aqui, gente, nessa tela, está numerado, está bem bonitinho, é bom de ler, está, né? Bem numerado aqui, tá certo? Quais são os campos dessa interface, né? Então, você tem aqui, ó, a barra de ferramentas principal, aqui, número 1, né? Tem aqui o item 2, que é explorador de códigos, o 3 o set de projeto, né? É o setting que você faz com as características de projeto. Esse 4 aqui é um campo de status com mensagens. O 5 é o editor de código, é aqui você edita o seu código, né? O 6 é uma imagem da placa que você vai utilizar. O 7 é um gerenciador de projetos. Aqui nesse gerenciador de projetos, esse 7 aqui, você vê os vários arquivos que estão sendo gerados, né? E no 8 é um gerenciador de biblioteca, certo? Na minha ferramenta aqui, todos esses campos estão escondidos, assim, porque você pode dar um hide neles, né? Certo? Eu vou abrir aqui, por exemplo, né? É porque ainda não criei um projeto aqui, depois eu mostro, tá certo? Quando eu for criar um projeto, tá certo? Então, fica bem intuitivo você olhar isso daí. Por isso que eu enfatizo. Essa semana, pegue o link que o fabricante dá, baixa esse código, né? Baixa esse instalador, melhor falando, e coloca no teu computador, tá certo? Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar aqui e fazer um pequeno exemplo, que é o quê? Um Hello World. Esse Hello World vai ser o quê? Vai ser um exemplo de LEDs piscando, certo? Ah, Márcia, e como é que a gente vai fazer isso? Porque o nosso hardware, ele tem um chip, que é esse daqui, ó, o 45K22, o 18F45K22. Eita, ele é bem maior que o 16F628A. Verdade. Esse aqui é um chip de 40 pinos, certo? O 16F628A é um chip de 18 pinos. O 628A só tem dois portos paralelos, porte A e porte B. E esse cara aqui, o 18F45K22, tem 5 portos paralelos. Porte A, porte B, porte C, porte D e porte E, certo? Todos eles têm 8 pinos, 8 linhas, porte A, B, C, D. Só o E é que tem apenas 4 pinos, tá certo? Então, em todos esses portos existe um barramento de LEDs para você fazer testes nele. Então, por exemplo, aqui nessa figura, eu estou mostrando o porte B, certo? Coincidência ou não, né? Lá no 16F628A também tem um porte B. Não é coincidência, não, é que eles procuram manter um padrão. Estão entendendo? Então, eu tenho aqui, ó, um porte B ligado a 8 LEDs. Esses LEDs estão ligados no modo, né, Full Direct, né? Ou seja, Direct Sourcing. Você pega, joga estado alto no LED e ele acende. Se jogar um estado zero, ele vai apagar. Certo? Muito bem. Então, a gente vai fazer o seguinte. Nesse tutorial, ele mostra que você vai lá no menu, tá certo? E vai no menu Project e lá tem um Wizard. New Project Wizard, né? É isso que ele está descrevendo aqui, ó. New Project Wizard. Aí ele vai abrir essa telinha aqui, certo? New Project e você vai direto nele. Então, ele dá essa mensagem de boas-vindas e você clica aqui em Next,
certo? Já já a gente vai ver isso daí. Aí você vai passar para uma tela de settings, né, do projeto. Né? Então você vai dizer qual é o nome do seu projeto, você vai dizer qual é o folder, qual é o diretório que ele vai ficar, você vai escolher qual é o dispositivo. No nosso caso aqui, vai ser o 18F45K22, certo? E a gente vai trabalhar com um clock de 8 MHz, certo? Aí você vai em Next, né? Aí ele vai, né? Você vai poder escolher qual é o diretório, né? Vai dizer qual a pasta que você vai salvar, né? Vai botar o nome de qual é o projeto, LED Blink, por exemplo, nesse aqui vai ser o mesmo nome do que a gente vai fazer, né? Clock, tudo direitinho, né? Então, assim, nessa plaquinha que a gente está trabalhando, né? É um clock de 8 MHz, né? Então, é isso que a gente vai ajustar aqui. Muito importante essa etapa de você botar o chip certo aqui, viu? 18F45K22, tá? Então, é um chip da série 18. Esse chip é massa, gente. Ele tem muito recurso. Inclusive, o datasheet está lá, viu, gente? No drive da gente, no diretório de datasheets. E esse cara, assim, o datasheet desse componente tem mais de 500 páginas. Viu? Não vale a pena você ler isso tudo, não, de jeito nenhum. Né? Você procura a informação que você quer e vai direto nela. Então, por exemplo, eu falei já que ele tem 5 portos paralelos, né? Mas tem 3 timers, igual ao 18, né? Desculpa, igual ao 628A. Ele tem conversor AD e DA de 10 bits, né? Entrada para sensor de temperatura, PWM. Olha, é muita coisa que o chip tem. Ele é muito bom, realmente. Tá certo? Ele já é assim, um chip para mid-range, para aplicações mais complexas. Certo? Muito bem. Então é isso. Você vai usar o 18F45K22, né? Nessa telinha, e depois vai passar para outra tela, quando clica em Next, né? Aí você vai poder adicionar projetos, desculpa, você vai poder adicionar arquivos ao seu projeto. Normalmente são arquivos fonte, né? Mas quase sempre a gente parte do zero, né? Então você quase nunca você adiciona arquivos aqui. Indo para Next, não é isso? Ele vai perguntar se vai incluir todas as bibliotecas, né? Recomendação: inclua todas as bibliotecas. Ah, professor, mas eu não vou usar a biblioteca de LCD, não vou usar a biblioteca de chave, nem de botão, nem de LED. Eu não vou precisar, não, mas bota. Bota que vai que lá no meio do seu projeto você precisa de algum recurso, por exemplo, eu quero ler um botão. Aí você tem lá uma biblioteca com uma função específica para ler botão. Entenderam? Tá certo? Quem programa com Arduino vai se identificar um pouquinho com isso, porque tem muita biblioteca pronta no Arduino, não é verdade? É? Então, você vai encontrar muita coisa pronta nesse compilador para aplicar no hardware da placa. Certo? Muito bem. Então, deixa marcado include all, né? E vai para next, né? E aí você tem a última tela desse wizard, né? Ele vai dizer, you have successfully created a new project. Click finish to close a wizard, né? Então, você pode fechar essa tela daí. Né? Mas tem um detalhe interessante, né? Vocês lembram que a gente criava quando a gente fez os programas em Assembly, certo? A gente criava aí uma linha de comando para os fuse bits, não é verdade? Quem lembra disso? Pessoal? Alô, Eu pessoal? lembro que a gente habilitava e desabilitava os fios de vídeos. E isso, não tinha uma linha de comando lá no código, né? Era pra, né?
underline, underline, config, né? E botava os bits, e bit tal i, on, bit tal off, bit tal on, não é isso? Bom, aqui em programando em C, você não vai precisar declarar isso no código. Você até pode, você tem essa flexibilidade, certo? Você até pode, mas tá vendo esse checkbox aqui, ó? Né? Aqui no tutorial está dizendo que não precisa marcar isso, mas eu vou dizer marque. Entenderam? Aí quando você marcar aqui, vai dizer Open Edit Project Window to set configuration bits. Ou seja, quando você marcar isso aqui e dar um finish, ele não vai direto para o projeto, não. Ele vai abrir uma telinha de configuração de fizz bits. E outras características também. É massa, vale a pena fazer isso. Porque você configura fizz bits e pode salvar essa configuração. Tá entendendo? E se você quiser, você já pode usar, se já salvou, pode carregar esse esquema, né? Então ele chama isso de esquema, né? O que é o esquema? É um salvamento dos bits de configuração que você já fez antes. Você replica nesse novo projeto. Então vale a pena fazer isso daí, tá certo? A gente vai mostrar um exemplo disso. E dá um finish, e com isso daí você cria o seu projeto, né? Com isso, ele vai abrir uma telinha, não é isso? Para você editar o seu código em C. Aí já bota lá um void main, né? Ou seja, a rotina principal, retornando vazio, e você começa a escrever seu código a partir daqui. Tá certo? Muito bem. Sempre aqui ao lado você vai ter as janelinhas, né? Que te auxiliam no projeto. Por exemplo, a biblioteca de funções, o gerenciador de arquivos, o gerenciador do projeto, os settings do projeto, a barra de status, tudo isso fica aparecendo. Né? Muito bem. Então, eu tenho aqui um pequeno exemplo que eu prefiro botar, né, usar no códigozinho que a gente vai utilizar agora. Tá certo? Muito bem. Esse códigozinho daí é o quê? É um Hello World, tá certo? É um Hello World, e aí você vai fazer o seguinte, a gente vai usar um código para acionar LEDs e fazer um pisca-pisca, né? Todo Hello World é assim, né, gente? Se for um Hello World assim, usando LED, você vai acender e apagar LEDs, beleza. No Arduino também é assim, tá bom? Muito bem. Então, a gente vai usar isso daí, certo? Vai compilar esse código, aí eu tenho aqui, ó, uma descrição de como é, compilando. Se o código passar bonitinho, ó, ele vai dar essas mensagens tudo em azul aqui. Se alguma coisa estiver errada, ele vai dar uma mensagem de erro, você tem que corrigir, certo? Até obter o código correto compilando. Quando compilar esse código, você vai obter o arquivo X. Está até destacado aqui, tá vendo? É esse arquivo que a gente usa para poder gravar a memória do microcontrolador. Certo? Muito bem. A qualquer momento, você pode mudar os ajustes de projeto. Ah, eu botei o chip errado, professor. Em vez de botar o 45K22, eu botei o 45K40, o 45K45, né? Aí você pode ir nos ajustes de projeto, certo? E você pode botar o chip, salvar e compilar para ele, certo? Muito bem. Então, pessoal, eu vou fazer o seguinte, né? Eu vou aqui criar um projeto passo a passo, tá certo? Usando essa ferramenta, né? Então, aqui eu já dei início à tela, tá certo? Já dei início à ferramenta, tá bom? Então, eu vou pegar, assim, um código e fazer passo a passo com vocês, tá certo? Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou aqui em Project, ok? Aí entra aqui em New Project. Tá dando para ver ou tá muito pequenininho? Deve estar pequeno, né? Dá, professor. Tá dando para ver? Então, ótimo. Então, pronto. Vamos lá. New Project. Aí ele vai entrar naquele wizard que eu estava mostrando para vocês nesse tutorial, né? Aí dá a tela de boas-vindas. Esse
assistente ajuda você a criar um novo projeto, selecionar um chip, dar o setup dele de clock e adicionar arquivos de projeto. Vamos lá para Next, certo? Aí ele está dizendo, como é que vai ser o nome desse projeto? Eu vou botar aqui Aula LED, o nome vai ser Aula underline LED, ok? Tá certo? Beleza. Vai estar onde esse folder? Vamos criar um folder aqui. Vou dar um browse, tá certo? Vou dar um browse, vou aqui, este computador, ter aulas, eu vou criar aqui o PE Poly, tá certo? Aí tem uma pastazinha minha aqui, curso PIC. Curso PIC. Aí tem projetos. Projetos EasyPick. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma pasta nova, porque eu gosto sempre de botar o nome da pasta igual o meu arquivo fonte, igual o meu arquivo de projeto. Então, eu vou criar aqui, vai ser aula LED, criar nova pasta. Eu vou botar aqui, aula, underline, LED. Beleza? Aula LED. Aí. Ok. Tá certo? Então, vamos lá. Nome do projeto, aula LED. A pasta, já fiz lá, onde vai ficar. Dispositivo, ele está botando 18F7K22. Não é esse que eu quero, não. Eu quero o 18F45K22. É esse. E vou trabalhar com clock de 8 MHz. Beleza? Fez isso tudo aí. Vamos para Next. Adicionar arquivos ao projeto. Não vou adicionar nada porque não tenho nada ainda. Next. Aí ele está perguntando, inclui as bibliotecas, eu não sou besta, vou botar include all, inclui todas as bibliotecas. Massa, vamos para frente. Aí ele já está dizendo, você criou com êxito um novo projeto. Clique Finish, né? Só que antes de Finish tem aqui um checkbox, ó. Open Edit Project Window to set configuration bits. Vamos configurar esses bits, né? Aí eu deixo marcado e dou Finish. Quando eu faço isso, ele abre a tela para eu editar, só que antes ele bota aqui, ó, o editor de projeto, né? Aí está botando aqui, ó. O chip é o 18F45K22, 8 MHz. E os fizz e bits estão todos aqui, gente, ó. Tudo isso aqui é fizz e bits. Dá para perceber, gente? Tá muito pequena a letra, né? Tá bem pequeno, professor. Beleza, mas não tem importância não. Quando você for testar essa ferramenta, você faz esse wizard, você vai ver. Então tá tudo aqui. Agora, eu já estou usando isso daí, tá certo? Eu sempre salvo as configurações que eu uso, né? Aí eu tenho um botão aqui, ó, Load Scan, né? E tem outro chamado Save Scan. Eu posso fazer um esquema de configuração aqui e salvar. E depois posso trazer de volta em outro projeto. Eu vou aqui em Load Schema. Aí eu já tenho aqui, ó, 18F45K22 CFG-SH. É uma extensão de Configuration Schema. Então, eu vou abrir esse aqui, ó. Pronto, já estou com meus fios e bits todos configurados, dou um OK. Certo? Pronto, meus fios e bits já estão. Ah, então os fios e bits não vão aparecer no código, não, como a gente fazia em assembly? Não. Ó, tá vendo? Já está começando a aparecer as vantagens de programar em C, não é verdade? Né? Você não precisa estar se preocupando com os fios e bits, não. Tá certo? Vou fechar minha janela aqui que está chovendo, gente. Só um minuto. Pronto. Tá chovendo aí onde vocês estão?
Alô? Aqui não, professor. Acho que não. Só. Ó, vou dizer uma coisa, viu? Tem duas figurinhas aqui que vão terminar esse curso sabendo muito microcontrolador, viu? É Belinha e Lerpo. Toda vez que eu estou dando aula, uma fica na cama me olhando e a outra fica no meu pé me olhando também. A minha gatinha e a cachorrinha. Eita. O Léa fica me olhando o tempo todo. Mas vamos lá. Ó, então pronto, gente. Tá aí a telinha aberta. Eu vou pegar aqui, sem mais delongas, eu vou fazer o seguinte, viu? Eu vou aqui, ó, pegar direto esse código para não perder muito tempo, tá? Deixa eu pegar minha pasta curso PIC, projeto CISI PIC. Não, esse não, desculpa, sorry. Abrir com, deixa eu ver. Pronto. Ctrl A, Ctrl Copy. Pronto. Fazendo a lei do menor esforço aqui, viu, gente? Pronto. A letrinha está muito pequena, né, gente? Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui. Deixa eu ver aqui, viu? Edit, replace, advanced, deixa eu ver aqui. Não estou conseguindo aumentar a fonte aqui, não. Tá certo? Vou fazer o seguinte, eu vou mostrar esse código aqui no Notepad mesmo. Tá? Deixa eu mostrar esse código aqui rapidinho para vocês. Editar. Fonte. Tá dando para ver melhor, gente? A fonte? Tá ok, pessoal. Tá melhor assim, né? Tá. Muito bem. Veja, só um minuto, viu? Então, vamos lá. Ó, pronto. Todo mundo sabe que em C, quando você comenta, né, uma linha com barra, não é isso? Ok? Tudo que tem barra não vai ser compilado. Se você quiser um trecho compilado, você vai fazer o quê? Barra asterisco e asterisco barra, o que tiver entre esses dois é tudo comentado. Então, olha, eu deixei bem bonitinho aqui, ó, programa exemplo, Leaflets, aí eu vou documentando. Lembra que a gente fazia isso em Assembly também, não é? Esse programa é um alternativo do compilador, direcionados ao kit, EasyPick V7, EasyPick V7, né? O programa usa os LEDs ligados no porte B do PIC. Observação, nesse microcontrolador usa-se o registrador LET-B, né, como LED de saída para o porte B. Ah, tem uma novidade aqui, ó. Quem é esse cara aqui, né? Ok? Aí termino os comentários e começo meu código. Antes de eu começar a descrever o código, deixa eu dizer o que é o LET-B. O LET-B, gente, é o quê? É um registrador, tá certo? Desculpa, gente, só um minuto. Estou no meio da aula, minha filha, viu? Deixa. Pronto. Deixamos silencioso aqui. Pronto. Como eu estava dizendo, o que é o LET-B? Você lembra que quando a gente queria escrever lá no porte B, C6F628A, joga no porte B. Se escrevia direto, move de W para porte B, não era isso? Beleza. Nesse chip, você tem o porte B, beleza. Mas você não escreve direto nele, tá ligado? Você escreve nesse LET-B aqui,
ok? Né? Quando você escreve nesse let B, ele vai fazer o seguinte, esse let B ele vai armazenar no let e vai colocar nos pinos do microcontrolador, entenderam? Então, essa é a única diferença em relação ao 16F628A, tá bom? Muito bem, seguindo em frente, void main, né? Aí abre abre chave, fecha a chave, não é isso? O que é que eu tenho? Eu tenho o seguinte, configura o porte B como saída. Lembra que tinha o registrador TRIS-B, né? A gente carrega ele com 0. TRIS-B recebe hexa 0x00. Então, recebe 00 hexadecimal. Quando recebe 0 em 3B, todos os bits ficam como output, não é isso? Beleza. Próximo. Inicialmente apaga-se o LED do porte B. Então, LED B recebe o quê? 0. Com 0 eu não acendo nada dos LEDs. E depois entra no loop infinito. Enquanto while 1, né? Ou seja, 1 é sempre verdadeiro, né? Enquanto verdadeiro, abre e fecha chave. Let B é igual a o inverso de let B. Então, eu faço a inversão, né? E chamo a rotina de delay de milissegundos, 1000 milissegundos. Olha a novidade aqui, ó. Como é que a gente fazia para dar um delay lá em Assembly, hein, gente? Como é que a gente fazia para dar um delay? A gente tinha que criar aqueles loops enormes com aqueles registradores, aí botava o NOP, aí cada uma tinha um microsegundo, aí ficava, você tinha que calcular quantas vezes você ia ter que colocar, era um negócio terrível. Pois é, já está tudo prontinho nessa linha de código aí para você. Que tal? É bom desse jeito? Era melhor aprender logo desse jeito. Com certeza. Mas veja só, é isso a minha filosofia, veja. Você aprende C, aí bota uma função desse tipo. Tudo bem, você sabe para que serve, né? Agora, se um dia você precisar fazer uma manutenção nessa função aí, você vai saber como é que é? Sei, Agora você sabe, né? sei. Entendeu? Então, isso é minha filosofia. Você, antes de programar em C, tem que saber um pouquinho de assembly, para saber como a máquina trabalha, como os códigos trabalham, né? Aí você pode otimizar criando uma função. Essa função delay é uma função da biblioteca nativa desse compilador. Eu no começo não disse, vou trabalhar com todas as bibliotecas, então esse aí é uma biblioteca nativa. Você bota esse comando aí, não precisa se preocupar com mais nada. Mas você sabe como isso funciona. Isso não é abstrato para você, entendeu? Você sabe o que é que está por trás. Você sabe que tem um loop, tem um laço, tem não sei quantos ciclos de máquina, né? E se um dia você precisar fazer um ajuste nisso aí, você consegue. Você consegue abrir essa função e melhorar ela. Tá entendendo? Ou você pode criar sua própria biblioteca de delay customizada. Entendeu? Então, isso é importante. Então, o que é que esse código, no final das contas, faz? Você zera o porte B e apaga os LEDs, certo? Ele inverte e dá um delay de 1 segundo. Aí volta, porque é while 1, né? Então, depois de 1 segundo, ele volta para inverter e dá outro segundo, né? Tudo que você escrever em let B vai aparecer no porte B. E os LEDs vão ficar acendendo e apagando, tá certo? Muito bem, gente. Quando eu faço isso, eu vou compilar meu código e tem um botãozinho aqui, ó. Eu posso vir aqui build e eu posso também chamar aqui build e tem outro botão aqui que para mim é muito bom, build and program, quer dizer, ele compila e já programa na placa, tá certo? Então assim, eu vou mostrar para vocês a build só compilando, ok? Aí ele já compilou, deu aqui a mensagem no status, tá tudo direitinho, tudo beleza, tá certo? Compilou, beleza, né? Aí eu quero fazer o seguinte, eu quero mostrar aqui para vocês, né, como fica na plaquinha. Eu vou compilar e programar. Então, para isso, eu vou parar de mostrar a tela
Vou interromper o compartilhamento. Acho que vocês estão me vendo agora, né? Estão me vendo, pessoal? Sim, professor. Tá dando para ver essa plaquinha? Dá. Dá para ver os LEDs acesos? Dá para ver. Tem 2 LEDs vermelhos acesos. Pronto, eu vou compilar e programar. Quando eu fizer isso, ele chama o módulo aqui que é de programação. Ele está compilando, chamou o módulo de programação, ele está programando. E aí, tá dando para ver os LEDs piscando? Então, eles estão todos piscando em sincronia. Exatamente, porque eu escrevi no porte B todinho, dou 1 segundo de delay, tá certo? E depois ele volta para o código invertendo. Aí, quando ele inverte, ele apaga. Dá 1 segundo, aí ele volta, inverte de novo, acende e de novo, né? Dá 1 segundo e fica nesse ciclo aí, certo? Então, esse aqui, gente, é uma coisa interessante porque está mostrando a funcionalidade da ferramenta, é isso? E o código ficou muito simples. Se a gente tivesse que fazer isso tudo em assembly, ficaria enorme, não é verdade? Só a rotina de delay já era grandinha, não é verdade? Muito. Então, qual é a vantagem de você programar em C? Né? É que o código fica com muito menos linhas. Por quê? Porque embutido nas linhas você já pode ter as funções, né? E o compilador, o que é que ele vai fazer? Ele vai converter isso num código executável pelo controlador, né? Que vai ser gravado na memória, tá certo? Então, assim, ótimo, programar em C muito mais produtivo do que programar em Assembly. Mas lembre-se, tá certo? A gente mostra Assembly antes, que é para você ter assim a capacidade de entender bem um código em C. A primeira coisa que eu disse no curso da gente, quais são as vantagens de você programar, né, em Assembly. E aí tem lá, se você for olhar na primeira aula, tem lá escrito assim: programar em Assembly ajuda você a construir códigos mais eficientes em C. Entende? Você vai entender melhor, né, como funciona o processador, o código, os recursos do processador e vai escrever códigos mais bem escritos, tá certo? Para terminar, para assim, para só assim, finalizar esse ponto de vista, né, eu nunca esqueço o que um engenheiro aí da Microchip disse para mim quando eu fui num congresso, acho que foi em 2015, lá em São Paulo. É o Embedded System Conference, Conferência de Sistemas Embarcados, né? Aí eu estava lá no stand da Microchip, né? E aí como é que eu posso dizer? O engenheiro estava conversando sobre minhas aulas, dizendo, rapaz, olha, eu sempre mostro sempre para meus alunos, né? Aí o engenheiro olhou para mim, me deu um tapa nas costas assim, professor, nunca deixe de mostrar sempre para os seus alunos, porque isso prepara eles bem melhor para programar em C. E, de fato, acontece isso mesmo, tá certo? Ok? Bom, você aprende Assembly, depois só programa em C. Tá joia? De vez em quando, você pode voltar para o Assembly se quiser otimizar um trecho de código. O compilador permite você fazer isso. Tá bom? Vamos ver um último exemplo? Né? Então, uma das coisas que tem ligados aqui nesse kit é o quê? É um displayzinho LCD. Né? Se a gente for olhar na documentação dele, tá? Eu tenho aqui, eu vou compartilhar a tela. Eu vou compartilhar a tela. Então, deixa eu mostrar aqui. Vocês estão vendo esse diagramazinho aí?
Sim. Pronto. Tá muito pequenininho, não dá para você ver, porque esse diagrama assim, é muita coisa escrita, mas ele mostra tudo que está ligado com o microcontrolador, tá certo? Então, você tem esses displays de 7 segmentos, tá? Tem o display LCD, ó, tá ok? Mais na frente tem os componentes que são utilizados, tal. Então, essa documentação está disponível lá, viu? Documentação do kit, viu? Então, se quiser dar uma olhadinha. Então, esse display LCD, ele trabalha aqui no chamado modo de 4 bits, né? E tem lá no datasheet, como é um datasheet de display LCD também, lá no nosso grupo de discussão, lá no Drive, tá certo? E você pode ver como é que um display desse tipo funciona. Esse display ele é um dispositivo autônomo, assim, ou seja, ele tem um controlador que ele vai escrevendo as mensagens. Agora, ele tem uma série de comandos, tá? Você trabalhar em assembly com esse cara é uma trabalheira danada, você não tem ideia. Mas aí, nesse compilador, a gente já tem uma biblioteca com várias funções. Então, eu vou fazer o seguinte: ao invés de eu escrever o código, eu vou pegar aqui, vou fechar esse meu código do LEDs Project, tá certo? Vou fechar esse projeto e vou abrir um projeto agora, né? Esse projeto é teste LCD. Tá aqui, ó. Ele pegou, colocou o meu código aqui, já está tudo prontinho, tá certo? Eu vou dar aqui um Ctrl A, Ctrl Copy. Deixa eu criar aqui um novo. Eu vou explicar tudo isso aqui para vocês, tá certo? Bom, deixa eu mostrar uma coisa antes aqui para vocês, ó. Não está dando para aparecer, mas aqui, ó, minhas abas estão escondidas. Eu tenho aqui, ó, tá certo? Lista de rotina, o gerenciador de projetos com todos os arquivos, ó, tá aqui, ó, teste LCD. Eu tenho outros arquivos, aí tem o teste LCDX, o ASME, que é gerado por ele. Então, esse é meu gerenciador de arquivos aqui. E eu tenho outra abinha aqui, ó, de lado, que é o quê? O Library Manager, ou seja, o gerenciador de bibliotecas. Como eu sempre seleciono todas as bibliotecas, está tudo marcadinho aqui, ó, tá certo? Se você quiser, você pode vir aqui na biblioteca teclado 4x4, tem aqui a biblioteca LCD, ó. Eu clico aqui, aí ele vai mostrar vários comandozinhos aqui, ó. LCD Command, né? Tá certo? Eu posso ver tudo que eu posso fazer com LCD. Exemplos de códigos, tudo direitinho aqui. Então, eu posso pegar, usar esses exemplos no desenvolvimento dos meus códigos. Ou seja, você não precisa partir do zero, não, para poder acionar um recurso nessa placa. Tá certo? Você não precisa inventar a roda, não. Você pode pegar o que está pronto, utilizar e adaptar ao seu projeto. Ah, no meu projeto eu vou usar um sensor de temperatura e vou ficar mostrando a temperatura do display LCD. Então, você não vai precisar escrever toda a parte do LCD, não. Vai estar tudo aqui, tá certo? Você só vai tratar a informação do sensor de temperatura e vai mandar essa informação para o display LCD, tá certo? Então, fica mais fácil trabalhar assim, ok? Então, se eu quiser, viu, gente? Eu venho aqui também, ó. Tem aqui o meu ajuste de projetos. Eu posso, se quiser, mudar o chip, o clock. E tenho aqui também, tá certo? O explorador do código, né? Com todas as diretivas, variáveis, funções, tudo aqui direitinho para eu gerenciar. Beleza? Muito bem. Uma coisa interessante aqui é o Help. Eu venho aqui no Help, né? Ele abre aqui, ó, uma abazinha de pesquisar. Aí eu posso botar aqui, por exemplo, o que eu quero pesquisar. Eu vou pesquisar LCD.
LCD, vou listar tópicos. Aí ele botou aqui, ó, LCD Library. Eu clico 2 vezes. Aí ele vai abrir aqui, ó, uma descrição do que é minha biblioteca LCD. Aí ele mostra, assim, como é que é o hardware, tá certo? Quais são os pinos que estão ligados ao LCD, quais são as funções, as rotinas da biblioteca, inicializar o LCD, saída para o LCD, né? Como comandar o LCD, porque esse LCD você pode dar vários tipos de comando dele, né? Então, ele explica tudo isso aqui direitinho, como é que você faz, né? LCD Alto, uma função aqui, LCD Alto, ele explica o que faz, ó. LCD Alto faz o quê? Imprime o texto no LCD, né? LCD Alto CP, imprime o texto no LCD, né, com mais de uma variável, mais de um string, melhor falando. Tem várias coisas aqui, vários exemplos, né? LCD Command, para você comandar o LCD, né? Você pode botar a escrita na primeira linha, na segunda linha, na terceira linha, na quarta linha, depende do display que você está utilizando, apagar o display todo, retornar o cursor, piscar o cursor, tudo isso é comando. E olha, você escrever isso em assembly eu acho arretado, tá? Eu gosto. Mas, assim, é torturante, é trabalhoso, né? Quando você tem uma biblioteca pronta assim, facilita muito sua vida. Você faz, assim, o que você escreveria em 20 linhas de assembly, você faz numa linha só em C. Tá certo? Muito bem. Aqui ele está mostrando, ó, exemplo da biblioteca. O seguinte código demonstra o uso da biblioteca LCD. Tá? Aí ele botou um código aqui e você tem que declarar, assim, todos os bits que estão do LCD que estão ligados no microcontrolador. Tem que declarar isso aí tudinho e depois você escreve o código que você quer, né? Então, indo direto aqui à fonte, tá? O que é que você vai fazer? Eu tenho aqui, ó, o meu código, programa exemplo teste do módulo LCD, né? Objetivo, estudo do LCD, autor, professor Remy, tá certo? Microcontrolador 18F45K22. Eu botei isso aqui com barra asterisco e terminei com barra asterisco, tá certo? Lá embaixo, ok? Aí eu estou dizendo qual é a placa de desenvolvimento, se estou usando o módulo, estou documentando tudo aqui, tá certo? Configuração, alimentação 5 volts, cristal 8 MHz. Aqui eu estou botando a informação das chavezinhas que tem na placa, não vai usar isso aqui não, tá certo? Muito bem. Aí eu estou botando aqui, ó, diretiva de pré-configuração, configura os bits, os pinos do LCD, aí eu estou declarando aqui, pino S-bit LCD underline RS, tá no LAT B4 bit, né? Isso aqui, gente, ele já dá naquele exemplo aqui, ó, da biblioteca, tá certo? Ele já mostra no exemplo da biblioteca. Então, eu copiei aqui, tá certo? Para declarar como o LCD está ligado no microcontrolador. E aí eu começo o meu código. Meu código é muito simples, tá certo? Void main. Eu uso um comando aqui, ó, ifdef. Ifdef é o seguinte, e é para ele detectar qual é o dispositivo. Então, detectando que é o 45K22, eu desligo essa linha aqui, porque ela pode atrapalhar pelo hardware que tem lá no LCD, tá certo? E o que é que eu faço? While true, tá certo? While true, né? Eu até comentei isso aqui, porque eu fiz o seguinte, delay de 5 milissegundos, dou um comando LCD init, ele vai inicializar o LCD, depois dou um comando LCD clear, né?
Tudo isso aqui já está pronto na biblioteca. Outro comando para desligar o cursor, aí eu faço LCD Alt. Aí eu coloco aqui, ó, qual é a posição que eu quero, linha 1, coluna 1, tá certo? Qual é a string que eu quero escrever? Eu quero escrever UPE Poly. E outro comando, na linha 2, coluna 1, eu quero escrever PIC 18F45K22. Ou seja, e termino meu código. Eu posso escrever sem assembly, gente, ia ficar um código enorme. Mas eu já tenho tudo pronto na biblioteca, certo? É muito parecido com o Arduino. O Arduino também tem isso, né? Enfim, eu vou compilar o meu código. Compilou bonitinho, ó, tá certo? E aí, tá dando para ver, gente, que compilou? Ou vocês estão me vendo? Não sei o que vocês estão vendo agora. Dá para ver a tela, professor. Massa. Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou compilar e programar. Aí você vai ver que ele vai abrir uma tela, ele vai compilar de novo e vai abrir uma telinha de programação. Vamos lá. Abriu a tela de programação, ó, aí tem uma barrinha verde aqui que ele mostra o progresso, certo? Tá vendo? Ó? Tá dando para ver? Ok? Pronto. Quando ele faz isso daí, a gente vai ver o seguinte: a gente vai ver que dá para ver o LCD aqui, gente? Professor, dá para ver o LCD, mas não dá para ver se tem alguma informação. É o LCD alfanumérico, não é o grandão, não, é o pequeno, que está em É o cima dele. pequeno, né? É. Pronto, acho que se eu tem que afastar um pouquinho da câmera e subir um pouco também. Não, não dá para ver, não. Tem dois displays LCD, um grande quadrado e um menor em cima, né? Pronto, tá, o que está mostrando é o menor, mas não dá para ver a informação dentro, não, por causa da Eu claridade. vou afastar mais um pouquinho. Melhora, dá para ver? Não. Não, dá para ver, não. Eu vou aproximar. E aí? Não, infelizmente não dá, não, Fica para ver, borrado, não. né? É, Tá. Mas assim, dá para ver que tem duas linhas escritas? não. Então dá para ver só um borrado, então, né? O display azul com alguma coisa branca escrita, talvez. Bom, mas enfim, tá escrito bonitinho aqui, tá, o que a gente mandou escrever. UPE Poly PIC 18F45K22, né? Aqui nesse. Tá vendo meu dedinho aqui? Sim. Pronto. Aí ele tá. Não dá para ver, não, o que tá escrito, né? Nesse display. Ah, Pronto. Mas assim, aquela mensagem está escrita aqui, tá certo? Desculpe, infelizmente, assim, eu acho que é alguma coisa da. Né? É alguma coisa aí da resolução da câmera, alguma coisa assim. Enfim, pessoal, o que eu tinha para mostrar hoje é isso, tá certo? Porque, assim, qual é o objetivo? É vocês baixarem esse programa, né? Então, deixa eu voltar aqui para apresentar. Pronto, então, voltando aqui para o tutorial, esse tutorial está lá no nosso grupo de discussão. Gente, tá vendo esse link aqui, ó? Tá dando para ver? Tá tá. na transparência 5. Você vai nesse link aqui, ó, e você baixa esse programa,
tá certo? O Micro-C for Peak, ok? E dá para testar aí vários códigos. Não vai ter a plaquinha para baixar, mas dá uma olhadinha nisso daí para você entender como é que é um ambiente de desenvolvimento para microprocessador, para microcontrolador, no caso, tá certo? Então, assim, eu vou passar uma atividadezinha bem simples, né? Acho que vai ser a última, tá certo? Só para vocês responderem aí com relação a essa ferramenta, tá bom? Vou botar assim umas 3, 4 questõezinhas, bem simples. Tá certo, gente? Então, baixem essa ferramenta no momento assim onde vocês estudem ela e resolvam a atividade que eu vou deixar. Tá certo? Muito bem. O que acharam dessa ferramenta? O que acharam aí dessa placa? Me dê a impressão de vocês. É muito mais eficiente, hein? Com certeza. Né? Mas não se esqueça, tá mais fácil também porque você já vem com um background, viu? Vocês já chegam aqui com algum conhecimento. Isso facilita muito, muito mesmo. Tá joia? Ô, Muito bem. professor, Sim. eu tô com uma dúvida a respeito do projeto, assim, da ideia da gente. Não sei se o senhor falou no começo da aula, mas é para a gente enviar para algum e-mail, para algum lugar? O projeto O você senhor ainda vai... vai postar ainda, né? Ou Não, é para a gente enviar de outra forma? não. O projeto é para você mostrar para mim e para os colegas. Isso, mas No a dia ideia, 11. mas tipo, precisa mandar alguma ideia antecipada? Precisa. Assim, eu deixei lá um roteiro para você escrever a sua proposta. Está lá no nosso Drive. Ah, no Drive, né, professor? Isso, isso. Tá Ah, bom? tá. Eu tava procurando no mural, professor, e não tava achando. O senhor colocou alguma coisa no mural? Rapaz, eu pensei que tinha botado lá no Drive. Deixa eu ver se eu botei no mural e não. Tô Peraí. meio confusa. Peraí, calma. Deixa eu dar uma olhada também. Eu acho que eu não botei não no mural, não botei não. No mural não tá, não. Ah, não, Não tá. tá não, né, professor? Mas Pronto, tá lá no até... Drive. É bem Pronto, tá simplesinho. certo. É bem Uhum. simplesinho, tá bom? Pronto, ok, professor. E a sua atividade tem uma para hoje, né, professor? Pra amanhã, né? Para É pra amanhã, no amanhã. caso, é Pra para amanhã. amanhã? Ah, É, tá. Ah, então tá ótimo, bom? ótimo. Obrigado, professor. Ok. Então, pronto, gente. Vamos fazer o seguinte: vocês disponibilizam aí a proposta, tá bom? E trabalham na proposta para a gente, para vocês desenvolverem. Isso vai compor uma parte da nota de vocês. E essa apresentação fica para dia 11. Tá? Pode ser no simulador, pode ser uma montagem que você faz com Arduino e mostra na hora. Entendeu? Tá Ok, certo? professor. Muito bem, muito bem. Então, mais alguma coisa, gente? Não, só isso mesmo. Ô, professor, aí no caso o senhor vai mandar mais uma atividade, tem esse projeto, e depois da apresentação do projeto vai ter mais alguma coisa ou é só espera das notas? Não, não. Eu só vou mandar uma atividadezinha, tá certo? Que é sobre esse compilador, o Micro C Pro, tá certo? Vou Certo. mandar essa atividadezinha e depois é a apresentação, só isso. Pronto, ok, professor, tá certo. Entendeu? Entendi, tá certo. Estou procurando um lápis aqui. Onde está meu lápis? Tá aqui. Muito bem. Hoje é dia 27, não é isso? Isso. Quem estava aí são as 2 Anas, não é isso? Né? Sibeli e Evandro estavam também, professor. Cibele e Evandro e João. Ótimo. Pronto. Ok, pessoal. Tudo certo, então? Tudo certo, professor. Tudo certo, Então, professor. eu vou parar a gravação.